Vocês acreditam, essa pergunta é pro Vaguinho e pro Luan, que o Brasil tem chance de levar essa Copa? Vendo as seleções como França, né, seleções que já estão preparadas como a Inglaterra, como a Espanha, né, Portugal meteu 5-0 hoje, né? E a outra favorita também, que é a Argentina, que é a atual campeã. Vocês acreditam que o Brasil tem alguma chance encarando essas seleções que já estão um pouco à frente hoje? Quer começar, Luan? Você, meu treinador. Bora, meu treinador, meu Ancelotti lá do... Bora, Luan. Vamos lá, Luan. Cara, ô Murilo, de verdade mesmo, tá difícil pra nós brasileiros, assim, nossa seleção. Porém, toda vez que nós entramos na Copa com dúvida, né, nós conseguimos ser campeões, né? Foi assim em 94, foi assim em 2002. E, cara, de verdade, eu tenho muita fé que esse ano a gente vai chegar na raça, passo a passo. Iniciamos com dificuldade, né? Um jogo difícil contra o Marrocos, até porque a seleção de Marrocos evoluiu muito, o futebol evoluiu, né? O tema já é futebol moderno, então tá tudo evoluído, Murilo. E muitos falam que a gente ficou pra trás. Não ficamos pra trás. O futebol evoluiu, todos evoluiu. A Alemanha evoluiu, a França evoluiu, a Argentina, todos evoluiu. E o Brasil também evoluiu. Até porque se a gente analisar os nossos jogadores, os melhores jogadores continuam sendo brasileiros. Rafinha, Barcelona, Vinícius Júnior, Real Madrid, né? E a gente tem que valorizar os nossos jogadores na Europa, em outros países. É isso que falta um pouco do povo brasileiro admirar os nossos ídolos, né? Então, os europeus, os africanos, ele admira. O Neymar é um ídolo. Hoje o patamar é Neymar. O Neymar tá aqui no Brasil, mas você viu, o Neymar tá nos Estados Unidos. Então, todo mundo fala do Neymar, cara. Neymar pisou na Copa, o Neymar vai estrear agora amanhã. Meu, tá todo mundo ansioso, o mundo tá parando pra ver o Neymar. Então, acho que assim, nós temos que valorizar mais nosso futebol, velho. O Brasil, pô. Né? Nós somos pentacampeões. Os únicos pentacampeões. E é isso que a gente fica naquela, não sei o quê. É normal. A outra vez também, que foi campeão em 94, quantos anos que o Brasil ficou pra ser campeão, não foi? Foi 70. E ganhou em 94, não foi 24 anos depois. 24 anos depois, é normal, né? Quem sabe agora, né, Murilo? Sim, então... exatamente. Assim, eu antes de falar, né, para dar a chance pro Vaguinho explicar a ideia dele sobre futebol, o que piorou? Porque a gente sabe que a gente tem que evoluir, a gente não pode parar no tempo. Sim. Né? Tecnicamente, a gente sabe que a Europa estudou bastante o brasileiro, né? Na formação, de tática, a parte física. Mas tem uma coisa que nós perdemos também, depois você falar sobre isso, sobre a parte da base, né? Hoje a gente sabe que um garoto começa a aparecer, dá um drible aqui, um drible lá, tem treinadores que fazem que o garoto pare de driblar por conta que ele tem que só marcar. Ele tem que se assemelhar muito ao europeu. Nesse detalhe, depois eu quero que tu explique, mas eu queria primeiro que o Vaguinho desse a opinião dele sobre isso, né? Sobre se o Brasil realmente tem chance encarando essas seleções hoje que estão realmente um passo à frente do que a nossa. Como bem disse o Luan, né? A gente vem acompanhando que as seleções aí avançaram, cresceram taticamente. Antigamente, quando se falava em Haiti, o Brasil já entrava ganhando. Congo, sabe, outros times que a gente olha hoje na Copa e tá jogando de igual para igual com os times europeus. Porque o futebol avançou, entendeu? E antigamente tinha seleções tradicionais que sempre disputavam ali a final. Hoje a Itália não tá disputando o Mundial. Pela segunda vez, né? Olha só como o futebol avançou. E a gente vê seleções com menos expressões que estão disputando. Argélia, dentre outros times. Então, como o Luan bem disse, antigamente o Brasil é conhecido como país do futebol, mas isso se expandiu. Vaguinho, posso fazer uma pergunta? Pode sim, antes também opinar. A administração no futebol, ela gera resultado. A CBF, ela teve, acho que 3 ou 4 treinadores, né, antes de vir o Ancelotti, que é o treinador atual. Então, assim, essas más escolhas de treinadores, essa indefinição, essa insegurança, você passa para os atletas. O Luan também foi atleta, né? Então, essa má gestão acaba afetando, até sim, porque se você não se preparar em qualquer profissão, você vai chegar, vai encarar uma competição de alto nível, você vai ficar para trás. Então o Brasil, tudo ele faz, tipo assim, ele vai muito empurrando com a barriga. Eu sou pentacampeão, mas eu paro no tempo. Eu sou pentacampeão, mas eu não evoluo. Eu sou pentacampeão, mas eu não estudo mais. Então falta uma boa administração para gerar todo o nosso futebol brasileiro. Sim, muito importante isso, Murilo. Luan foi jogador profissional, hoje é treinador. Você foi jogador. A gente jogou muito na várzea, a gente sabe como é que é.
E se não dá, se não tá avançando, se não tá dando certo na parte técnica, pode ter certeza que a parte em campo é afetada. E assim é a CBF. CBF vive essa transição de presidente, diretor, isso ou aquilo, no meu entendimento, eu acho que eles colocaram um futebol. O mais importante, o escudo da seleção brasileira, ficou lá para baixo. Se comenta muito disso e sai treinador, entra treinador, a gente vê a Argentina, terceira Copa do treinador, a gente vê a Inglaterra, 2, 3 Copas da mesma forma. Os times que estão avançados, os treinadores estão fazendo história ali já há algumas décadas, ou até algumas décadas e alguns anos ali à frente da seleção. E o Brasil veio modificando 3, 4 treinadores até chegar o Ancelotti. E ele está iniciando o trabalho dele. Se estamos aqui torcendo, crendo que vai dar tudo certo, como o Luan bem disse. Poxa vida, o Brasil é uma das melhores seleções do mundo. Jogadores renomados nos seus clubes que se destacam. Real Madrid, Barcelona, como o Luan mencionou aqui. Matheus Cunha lá no Manchester United. Sabe? Casemiro, que tá meio cansadinho, mas joga muito bem lá no Manchester United, entendeu? Então a gente vê isto. Mas essa parte burocrática de CBF, de troca de treinador, isso afeta no campo. Porque sai um treinador que já tá ali, bem dizer, empenhando o seu trabalho. Chega outro, até rodar os jogadores, conhecer. O Ancelotti chegou agora. Esperamos que ele dê continuidade, independente se ganha ou não a Copa, que ele continue, para ele desempenhar o trabalho que ele desempenhou. Exatamente. O Ancelotti tem um currículo maravilhoso de vários títulos europeus, sabe por onde passou. Seleção brasileira é a primeira seleção que ele treina, então que ele venha ter esse tempo para desempenhar o trabalho que ele desempenhou no clube, nos clubes onde ele passou.